Sim, é hoje que a gente vai falar de Tojima, mas eu também quero falar de outros 2 animes que me surpreenderam e que me enganaram no início. Olá pessoas, eu sou a Duda e eu tô aqui pra continuar contando pra vocês o primeiro episódio dos animes novos da temporada. E hoje eu vou falar de 3. Sim, eu estou dividindo de 3 em 3. E um deles é o Tojima, que eu sei que muita gente estava querendo saber minha opinião. Então, é hoje, cara. Mas antes de tudo, não se esquece de deixar o like nesse vídeo. Já deixa o like logo e comenta também já o que você achou de Tojima antes de eu comentar sobre Tojima. Porque aí é legal que eu tenho uma noção do que vocês pensavam sobre o anime antes mesmo de eu falar alguma coisa. Não que a minha opinião valha? Não que a minha opinião seja de muito uso, mas quem sabe, né? Pode ser, talvez. Mas antes de falar de Tojima, vamos falar de Pass The Monster Meet Me Lady. Demorei pra falar o nome do anime. Esse é um anime que eu não dava nada e eu gostei, cara. É complicado, talvez, um pouco, mas eu achei ele muito interessante. A gente tá num mundo, tá? Já estou falando do anime. A gente tá num mundo onde existe caçadores, magia, blá blá blá. E existe uma filha de um duque. Eu não vou lembrar o nome dela e não sei se é um duque de verdade. Eu sei que ela é da alta sociedade, entendeu? Só que ela tem um costume muito incomum. Ela come carne de monstros. E as pessoas, sabe? Acham isso muito nojento, muito estranho e muito inapropriado para uma dama que ela é. Acontece que ela já tá na idade de casar, então ela tem que arrumar um marido. E nesse reino, existem encontros, né? Para que os jovens possam encontrar seus pretendentes. É tipo um Tinder presencial, tá ligado? Acontece que por conta da fama dela de comer carne de monstro, as pessoas se afastam dela o tempo inteiro. Porém, ela encontra um outro filho, um outro cara lá do exército, eu não lembro o que ele é, tem tempo que eu assisti, desculpa. Ela encontra um outro cara também da alta sociedade nesse evento, né? É literalmente um evento para encontrar seu par. E esse cara tem a fama de ser um sanguinário. Ele mata os monstros pelo bel prazer, por simples querer matar monstros. Já viu onde isso vai dar, né? Meio óbvio. Durante o evento aparece um monstro e ele ataca as pessoas desse evento. E no momento que ele vai atacar a nossa protagonista, esse rapaz, esse caçador, que na verdade é do exército, chega e mata o monstro e ela meio que deixa escapar formas de se preparar a carne desse monstro. E em vez de fazer como as outras pessoas e achar muito esquisito o que ela tá falando, ele acaba achando maravilhoso. Ele fica encantado com a forma que ela fala e da forma que ela descreve como é o preparo. Então, assim, eles formam um casal perfeito. Porém, né, eles são de locais diferentes, né, reinos diferentes, cidades diferentes, eu não lembro direito, mas é algo do tipo. E agora a gente com certeza vai ter aquela dinâmica de que ele vai caçar monstros, ele já prometeu pra ela pra trazer a carne de um outro monstro, e ela provavelmente vai preparar essa carne para os dois fazerem banquetes, almoços, jantares, lanchinhos à tarde juntos. Então, assim, teoricamente é um clichê porque eles são um casal perfeito um pro outro, mas a forma que foi apresentada, a forma que foi mostrada, eu realmente gostei, eu realmente achei bacana. E assim, eu quero continuar assistindo e eu ainda tenho que assistir o segundo episódio, que já saiu, mas eu vou assistir. Qualquer coisa eu falo pra vocês. O segundo anime da lista é o anime que me enganou. Eu fui completamente enganada por esse anime. Eu assisti ele dentro do avião, voltando pra casa, quando eu estava viajando. E eu tinha uma lista de animes no meu celular. Esse era o que, pela chamada, né, pelo nome dele e pelo pôster, era o que eu menos tinha vontade de assistir. Então eu falei, vou começar por ele. Eu me enganei redondamente. O nome do anime é CSV's The Sound of Heroes. E, cara, pelo banner e pelo início do anime, você acha que vai ser um daqueles animes de idol, sabe? E de repente a parada vira uma batalha interdimensional com direito a referências a Kamen Riders e Tokusatsu a rodo. A história é sobre um menino do interior que tem um primo que ele é o líder de uma das bandas mais famosas do mundo, que é a CSV. E o sonho desse menino é entrar pra essa banda e dançar e cantar ao lado do primo dele, que ensinou ele a fazer a mesma coisa lá na cidadezinha dele do interior. O problema é que ele se inscreve pra poder, né, fazer as audições pra entrar pra banda sem que o primo dele saiba. E vai pra Tóquio. Só que você sabe como é a família do interior, assim que eles
saiu de casa, a avó dele ligou pro primo dele e falou: olha, ele tá indo morar com você, então toma conta dele. Só que ele não tava indo morar com ele tava indo por conta própria. Quando o primo dele descobre, já liga pra ele e fala: volta pra casa porque você não tá na hora ainda de vir pra cá, você não está preparado. Ele fala: não, estou preparado e eu tenho a mesma idade que você quando você entrou pra banda, então eu acho que eu posso fazer exatamente a mesma coisa. E o primo dele fala: não, volta pra casa. E de repente ele, por algum motivo, tá? Ele começa a dançar no meio da rua, eu acho que pra arrumar dinheiro ou pelo menos pra tirar a timidez que ele tinha. E uma menina começa a prestar atenção enquanto ele estava dançando na rua. E o problema é que essa menina, ela não fala, ela é muda. Não sei se por vontade própria ou se ela realmente não consegue falar. Acontece que o evento da Civis começa de repente e tanto o menino do interior quanto essa menina muda são sugadas por um portal interdimensional onde seres que eu acredito que sejam extraterrestres ou algo do tipo começam a atacar. E a banda Civis, na real, é uma equipe de tokusatsu. A banda, na realidade, é uma fachada para que eles possam atuar nesse mundo dimensional, fora da nossa dimensão, ou algo do tipo, para poder combater esses seres que aparecem para atacar, entendeu? E é por isso que o líder da banda falou que o primo dele não estava pronto ainda, porque ele não sabia exatamente o que era a Civis. Mas como nem tudo são flores, o personagem principal, que é o molequinho do interior, ele se dá muito bem, ele consegue salvar a menina, que ele descobre que é irmã do líder da banda, que é primo dele, mas não é prima dele também, então ele não entende muito o que acontece. E quando eles acham que tudo tá pronto, tudo tá resolvido, tudo está acabado e finalmente eles vão voltar pro paralelo deles, né, pra dimensão normal, o monstro se regenera e ataca o líder e ele morre. Sim, eu contei um puto spoiler, mas eu precisava contar. Era óbvio que algo parecido ia acontecer, até porque o personagem principal agora precisa ser o líder da banda, mas eu não esperava que ele fosse acontecer no primeiro episódio, e acontece. E, infelizmente a banda não consegue evitar o ataque, e sim, a La Jujutsu Kaisen Shibuya é devastada por conta desse ataque, porque literalmente toda a cidade que aparece, né, nesse novo plano, ela é jogada no plano real em cima de Shibuya, e devasta Shibuya. Senti calafrios mais uma vez de ver Shibuya sendo destruída, mas tá tudo bem. Esse é um anime que com certeza eu vou continuar assistindo. Apesar da pegada musical, eu acho que ele me conquistou de certa forma pela referência a Tokusatsu no geral. Então, assim, mano, o cara faz um Rider Kick. Ponto. Entendeu? Já é um motivo de eu continuar assistindo. Falando em Rider Kick, vamos lá, vamos para Tojima. Tojima quer ser um Kamen Rider, ou Tojima wants to be a Kamen Rider, foi um anime que bateu forte no meu coração. Isso ficou muito estranho. No primeiro episódio, eu já me debulhei em lágrimas. E basicamente foi inesperado e deliciosamente divertido assistir. Esse eu não esperei, eu já assisti os 3 episódios que lançaram no momento que eu tô gravando esse vídeo, foram 3 episódios lançados. E ele conta a história de um quarentão que é fã de Kamen Rider, do Ichigo, pra falar a verdade. Sim. O Ichigo, eu tenho. Meu xodozinho. Foi um dos primeiros que eu comprei, tá? O problema é que o Tojima é um cara solitário que tem 40 anos, não tem família e ele tem uma vasta coleção de Kamen Rider. Mas ele chega no momento da vida dele que ele se vê obrigado, não obrigado, mas decidido, é a palavra certa, decidido a se livrar da coleção dele porque ele prefere vender a coleção dele do que ela seja jogada fora depois que ele morrer. Isso me bateu muito, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado, e depois? O que vai acontecer com a minha coleção? Será que as pessoas, né, meus filhos, meus parentes, vão cuidar da minha coleção da mesma forma que eu cuido? Vão ter o mesmo carinho do que eu tenho? Eu parei pra pensar e eu confesso que eu chorei, porque eu não sei se as pessoas que vão vir depois de mim vão cuidar das minhas coisas com o carinho que eu cuido. E isso, cara, me devastou no primeiro episódio. E, pra falar a verdade, foi o que eu mais gostei do episódio. Ter essa reflexão, né, sobre a minha própria coleção. E talvez eu não esteja no nível do Tojima de não ter ninguém pra deixar a minha coleção, óbvio, mas me fez pensar, cara, me fez pensar, porque eu sou aquela pessoa que eu prefiro gastar meu dinheiro com os meus bonequinhos, meus mangás, do que ir pra balada, essas coisas, eu nunca fui muito afim. Então, mesmo que hoje em dia as pessoas já não julguem tanto o hábito de colecionar, mas na época que eu comecei a julgar, eu era muito julgada, ainda mais, infelizmente, por ser mulher. Eu sei que é meio que vitimismo isso, mas é porque, porra, eu comprava bonequinho, as pessoas não entendiam muito ainda. Graças a Deus hoje tá bem diferente.
Mas enfim, vamos falar de Tojima e não falar de mim, pelo amor de Deus. Tojima. A animação tá bem boa. Eu adoro falar bem boa. Eu gostei da animação, mesmo sabendo que o mangá, meu Jesus amado, é uma trecheira, tá? É uma trecheira. E pra falar a verdade, eu nem sei se eu tenho vontade de ter o mangá vendo a arte que o mangá tem. Talvez eu queira por colecionismo. Olha, que engraçado. E mais pelo carinho que eu adquiri pela história do que pelo desenho em si, né? Pela arte do mangá. Isso é meio óbvio. Mas eu não posso falar muito porque eu tenho o mangá de Elfen Lied e eu sei o quanto a arte do mangá é infinitamente inferior ao anime e então eu acho que eu não posso comentar muito em relação à arte do mangá, já que eu tenho de Elfen Lied. Mas esse é outro assunto, volta. Mas se você realmente acredita e gosta de Kamen Rider, gosta do gênero Tokusatsu no geral, vale a pena porque, cara, o que mais tem naquele episódio é referência e é bem direta, porque literalmente o nome do anime é Tojima quer ser um Kamen Rider. Então, um ponto que eu não posso deixar de comentar é sobre o encerramento, porque olha, aquele Takoyaki fazendo os exercícios e no final ainda metendo a pose de Henshin, então assim, ápice do episódio inteiro. Se você achar que talvez Tojima mereça um vídeo separado só pra ele, e eu explicando cada detalhezinho, cada referência que eu encontrar lá, deixa nos comentários, fala comigo, porque às vezes eu até quero fazer uns vídeos mais diferentes assim, mas será que vocês vão gostar? Eu espero que vocês gostem dos meus vídeos, até porque se vocês estão aqui no meu canal, provavelmente vocês gostam dos meus vídeos, né? De qualquer forma, todos os animes que foram apresentados hoje estão na Crunchyroll, então se você quiser ir lá assistir, fique à vontade, porque tá facinho de achar, e cara, todo mundo tá gostando de Tojima, então provavelmente você já deve ter até assistido. Então basicamente isso, deixe nos comentários se você já assistiu, provavelmente você já deve ter assistido algum desses animes que eu comentei hoje, principalmente o Tojima. Deixa nos comentários o que você achou, se você pretende assistir os outros dois que eu comentei, caso você não tenha assistido ainda. E sinceramente, Civis me pegou desprevenida, tá? Completamente desprevenida. Não esquece de deixar o like, se inscrever nesse canal caso não for inscrito e compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai gostar. Compartilhe a playlist inteira. Olha que interessante. Eu vou deixar a playlist aqui no card, então você simplesmente clica lá e compartilha com quem você quiser. Aliás, a gente tem mais duas, eu vou tocar nessa tecla sempre. A gente tem mais duas playlists, então essa é a terceira playlist de animes novos da temporada que eu vou contando pra vocês no primeiro episódio. Provavelmente amanhã tem mais vídeo, eu espero. Não vamos romper mais essa corrente, por favor. Daí a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau!